Aí, garotinho, vamos começar a aprender, resolver aqueles probleminhas de genética. Eu montei um roteirinho para você que você vai sair daqui hoje fazendo todos. Lembra que na primeira lei de Mendel, a gente considera todo o caráter determinado por dois genes alelos, um que veio do pai e um que veio da mãe, e que se separam na hora de formar gametas. Assim, cada gameta tem apenas um gene do par. Portanto, primeira coisa que eu quero que você guarde, atenção em primeira lei de Mendel. Pai tem dois, só passa um. Mãe tem dois, só passa um. Filho tem dois, um do pai e um da mãe. Assim você vai pensar. Na hora de formar gameta, você pensa, para casar de novo, primeiro tem que separar, para depois unir durante a fecundação. O roteirinho, eu considero o item mais importante é você saber a relação entre os genes. Qual é o gene dominante, qual é o gene recessivo. Normalmente os probleminhas dizem, e aqueles mais corriqueiros, como cor de olhos, albinismo, que a gente vai trabalhar e você vai cansar de observar como exemplos, você vai saber tranquilamente que quanto mais escura a cor do olho, maior a dominância, que a pigmentação normal da pele domina o albinismo. Isso você já sabe. Portanto, atenção. Primeiro dado, eu considero o mais importante, hein? Qual a relação que existe entre os genes? Qual é o dominante? Qual é o recessivo? Segundo passo, você vai representar o gene por uma letrinha. Convenciona-se, pode ser que não seja assim, mas prefira a convenção. Use a primeira letra do gene recessivo, minúscula para ele e maiúscula para o dominante, a mesma letra, hein? Por exemplo, o albinismo é recessivo em relação à pigmentação normal da pele. Com que letra começa o albinismo? A. Então eu uso A minúsculo para o albinismo e uso A maiúsculo para o gene que determina a pigmentação normal da pele. Como a gente fala genética, o malus que nos perdoe, a gente não vai falar A maiúsculo e A minúsculo, a gente fala Azinho e Azão. Por exemplo, uma outra característica, Mendel trabalhou 7 características de ervilhas durante apenas 10 anos de pesquisa. Depois ele virou diretor do mosteiro, não conseguiu mais pesquisar. A característica mais trabalhada que ele pesquisou é a cor da semente de ervilha, que pode ser amarela ou verde. Como o verde é recessivo, a gente usa para representar que letra? V, a primeira do recessivo, minúscula para verde, maiúscula para o amarelo. Portanto, Vzinho e Vzão. A primeira geração que a gente pega para pesquisa, a gente chama de geração P. P quer dizer parental. Então, você guarda sempre que P é sempre homozigota. O Mendel cruzou ervilhas amarelas e verdes, ambas homozigotas. Amarela, Vzão, Vzão, verde, Vzinho, Vzinho. Professor, e qual foi a geração? A primeira geração da pesquisa a gente chama de F1. Essa geração F1 é sempre heterozigota. Por quê? Você lembra que recebe o filho um gene do pai, um gene da mãe. Se eu tenho uma ervilha Vzão, Vzão, só pode ter passado um Vzão. E a outra é verde, Vzinho, Vzinho, só pode ter passado um Vzinho. Assim, a primeira geração toda é Vzão, Vzinho, e deu toda amarela. Por isso, Mendel deduziu que o gene para a cor amarela dominava o gene para a cor verde. Como ele não conhecia gene, chamou fator. Cruzando a F1 com ela mesma. Veja, o item 3 do roteiro manda eu colocar o genótipo dos envolvidos. E qual é o genótipo da F1? Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho. O item 4 do roteiro fala aplique a primeira lei de Mendel. Como eu aplico? Separo os genes alelos para formar os gametas. Eu imagino a meiose. Ora, se eu separar os gametas do primeiro, Vzão, Vzinho, terei 50% dos gametas Vzão, 50 Vzinho. Do outro, que também é Vzão, Vzinho, 50 Vzão, 50 Vzinho.
Item 5. No item 5 do roteiro, eu faço um quadrinho de cruzamento. Então, você prepara o quadrinho, colocando os gametas de um na horizontal, Vzão e Vzinho, do outro na vertical, Vzão e Vzinho. E promovo o encontro entre eles. Os gametas ficam do lado de fora da casinha, dentro tem os filhos. Veja, primeiro, Vzão com Vzão, vai dar um filho Vzão, Vzão, portanto de cor amarela. Vzão com Vzinho, um filho Vzão, Vzinho, cor amarela, eu escrevo o dominante sempre na frente. Vzão com Vzinho, vai dar um outro filho Vzão, Vzinho, também de cor amarela. Finalmente, Vzinho, Vzinho, vai dar verde. Fazendo a análise desse cruzamento, vamos julgar primeiro os genótipos. Você encontra nos filhos uma vez o Vzão, Vzão, duas vezes o Vzão, Vzinho e uma vez Vzinho, Vzinho. Uma pergunta clássica: quantos genótipos diferentes é possível encontrar na primeira lei de Mendel com dominância? 3, os dois homozigotos e o hétero. Analisando agora os fenótipos. Vzão, Vzão, que cor é? Amarela. Vzão, Vzinho, amarelo. Encontra, então, 3 amarelas para uma verde. 2 fenótipos possíveis. Gente, não vai esquecer, né? Quantos genótipos possíveis eu tenho na primeira lei com dominância? 3, os dois homozigotos e o hétero. Quantos fenótipos? 2, o dominante e o recessivo. Professor, mas eles falam em probabilidade, como é que eu calculo? Gente, é fácil, probabilidade vai dar sempre uma fração. Às vezes a resposta vem em termos percentuais, mas probabilidade é uma fração. Como é que eu faço? O que você quer sobre o total. Quantos quadrinhos tem no total na primeira lei? 4, então é algo sobre 4. Se eu analisar o genótipo, Vzão, Vzão, 1 sobre 4. Portanto, a probabilidade de ocorrência é 1/4. Vzão, Vzinho, 2 em 4. Você simplifica, vai dar 1/2 a probabilidade. Vzinho, Vzinho, 1/4. Aí o fenótipo. Amarelas, Vzão, Vzão, amarelo. Vzão, Vzinho, amarelo 2 vezes. 3/4, enquanto que 1/4 para nascer ervilha verde. Aí, se pedirem em termos percentuais, você tem 2 caminhos. Primeiro, divida a fração, multiplica por 100. Então, a probabilidade de nascerem amarelas, 75%. E verde, 25%. Ou divida 100 pelo total de quadrinhos. Se eu dividir 100 pelo total de quadrinhos, são 4, cada alternativa corresponde a 25%. É só você somar. Você sabe qual é a conclusão da primeira lei de Mendel? A probabilidade esperada, fenotipicamente falando, na F2, é de 3/1. 3 amarelas para 1 verde. Repetindo, hein? Como é que você faz? Geração P cruza 2 homozigotos, o dominante e o recessivo. F1, tudo heterozigoto. F2, cruza 2 heterozigotos entre si, F1 com F1. Resultado da F2, 3 genótipos diferentes e 2 fenótipos diferentes. Proporção de fenótipos da F2, 3/1. Essa é a conclusão da primeira lei de Mendel com dominância.